vai ser removida quando começar a gravação. Aí, gravou. Gravou. Tá gravando agora. Aí, o que você... Lala Ramos, o que a senhora fez? O que eu fiz? Direito autoral. Nossa, gente. Bom, vamos lá. Agora tá gravando. Lala, não me boicote, dona Lala. Vamos lá. Eu mandei para vocês ontem à noite, para convidá-los, né, lembrá-los da aula, eu mandei essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. Vocês sabiam que essa imagem... Vocês já tinham visto essa imagem antes? Não. Não. Não? Porque às vezes Não. eu tenho alguns alunos que falam que achavam que essa imagem era da Segunda Guerra, das explosões, das bombas atômicas, alguma coisa assim. Mas essa é uma imagem da Guerra do Vietnã. Aliás, essa imagem é uma das imagens mais famosas da Guerra do Vietnã. E aí eu vou explicar para vocês. Ninguém nunca viu mesmo? Não. Não. Nossa, gente, é tão famosa. Essa menina que está nua na foto, ela chama Kim Phuc. E ela ficou mega famosa na época por causa disso, né? Então você está vendo vietnamitas correndo. Na verdade, a gente fala Guerra do Vietnã porque a gente é ocidental e americanizado e a gente aprende as coisas dessa maneira. Os vietnamitas não chamam a Guerra do Vietnã de Guerra do Vietnã, eles chamam de Guerra da Independência, Guerra da Libertação, e a gente vai entender por quê. A Guerra do Vietnã ela tem a ver com a independência do Vietnã, que é um país asiático, que tinha sido colonizado por uma potência imperialista europeia, que no caso foi a França, e também tem a ver com o contexto de Guerra Fria. Foi uma guerra longuíssima, uma guerra de 20 anos, que deixou o Vietnã, que é um país pequenininho, arrasado, devastado. O Vietnã é um país, eu vou mostrar para vocês aqui, a área, né, onde está o Vietnã. Então, você está vendo aí o mapa da Ásia, aí você está vendo que tem um quadradinho vermelho, esse quadradinho vermelho vai chegar mais perto ali, ó, e você vai ver o Vietnã em laranjinha, ali no mapinha da minha direita. Vocês estão vendo? Sim. Sim, então esse negocinho compridinho aí é o Vietnã. É um país pequeno, um país asiático. Vocês sabem que a Ásia também foi, né, dominada e dividida por potências imperialistas, assim como a África, né, aquela época do neocolonialismo. Esse lugarzinho aí, que é o Vietnã hoje, era chamado de Indochina, né? A Indochina foi uma colônia francesa. Os franceses ocuparam, a França também foi um país imperialista. A França é aquele papo de liberdade, igualdade, fraternidade, aparentemente não funciona, né, para os estrangeiros. Então, os franceses, também imperialistas, também buscando matéria-prima e mercado consumidor, dominaram essa região da Indochina, e eles vão governar a Indochina, né, que hoje é o Vietnã, e por muitos anos, por quase 100 anos, e eles usavam o que a gente chama de imperador fantoche. O que é um imperador fantoche? É tipo, eu pego um cara do seu país para governar o seu país, só que ele governa a meu favor, ele faz aquilo que eu quero. Né? Não sei se isso dá uma semelhança com alguma coisa para vocês. Bom, enfim. E aí, em 1940, para piorar, os vietnamitas, né, que era chamado de Indochina, além de ocupado pelos franceses, passam também a ser ocupado pelos japoneses em 1940. Lembra que 1940 é guerra, a Segunda Guerra, e os japoneses e os franceses são inimigos. Os japoneses ocupam a Indochina para poder pegar comida, para poder pegar a produção de arroz da Indochina, para poder alimentar os soldados japoneses. Então, a Indochina passou, né, o Vietnã, por momentos assim de muita exploração. Então, você percebe que é um povo que, com o fim da Segunda Guerra, eles veem uma oportunidade para se tornar independentes, para se livrar dos japoneses e para se livrar dos franceses e para declarar a independência do próprio país. Nesse contexto, a gente vai conhecer a figura desse senhor simpático que já faleceu, chamado Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh, ele era um cara que viajou, ele fugiu da Indochina, entrou pela China e viajou o mundo, tal. Mas lá na China, ele entrou em contato com umas ideias, gente, perigosas, muito perigosas, ideias do Titio Marx e do Titio Lenin. E aí o Ho Chi Minh começou a ler esses caras, e aí ele começou a querer que o país dele se tornasse um país independente e livre, mas que eles construíssem um país
socialista, independente, livre. Né? E aí você já vai sentindo o cheiro aí do porquê que vai ter essa guerra de 20 anos no Vietnã. Falou socialismo no meio da Guerra Fria, alguma coisa está errada. Então ele vai fundar um movimento revolucionário, né, no Vietnã chamado Viet Minh. Vocês estão ouvindo ou está travado? Eu tô ouvindo. Estamos ouvindo. Não, porque ontem eu fiquei dando aula para o segundo ano um tempão até eles me avisarem que tinha travado. Muito bem. Até então, o Ho Chi Minh, ele até tinha uma certa, até, né, a parte da Segunda Guerra, o Ho Chi Minh tinha até uma esperancinha nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é aquele país que fica falando de liberdade, né? Ai, liberdade, liberdade, liberdade. Ai, nós vamos ajudar os povos do mundo a se libertar. Ai, nós vamos na Europa libertar as pessoas do fascismo, do nazismo, né? Blá, blá, blá. Então, o Ho Chi Minh falava, nossa, né, talvez os Estados Unidos... E o Truman, só um minutinho. Ai, que droga, tá tocando o interfone. Você atende para mim, Pê? Obrigada. Desculpa, gente. Então, o Ho Chi Minh tinha esperança que os Estados Unidos fosse um país que, na verdade, fosse ajudá-los a se libertar, né, a se tornar independente. Mas não é assim que funciona. Os Estados Unidos é um país aliado à França. A França era dona, né, da Indochina. E o Ho Chi Minh... Peraí, um minutinho só. Ai, desculpa. Obrigado, já vou descer, então. É o Wallace? Não para de falar, né? Ele é gente boa. Ele é gente boa, mas fala muito. Muito bem. Então, o Ho Chi Minh, ele se decepciona aí, porque ele não vai conseguir apoio dos Estados Unidos, coisa nenhuma. Óbvio, a gente hoje tá careca de saber. Os Estados Unidos apoia a França, né? Envia grana para a França. Esses dois caras que você tá vendo aí, o de óculos, é o Truman, que era presidente dos Estados Unidos, e o outro com esse chapéuzinho maravilhoso é o Charles de Gaulle, que era presidente, que era o líder da França após a Segunda Guerra, né? Ele governou por muitos anos ali a França. Então, os Estados Unidos apoiam os franceses. Olha só como é contraditório o discurso desses países imperialistas, né? Eles ficam falando de liberdade, 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 porém, quando a liberdade é do país dos outros, do país que eles exploram para ter mão de obra e matéria-prima, aí a liberdade canta diferente, não é verdade? Então, os Estados Unidos apoiam os franceses para os franceses continuarem dominando a Indochina, né? E vai ser muito louco, porque eles vão entrar, depois de 45, os vietnamitas entram em guerra com a França, e eles vão lutar aí por 9 anos contra os franceses, e aí vai ter a batalha final, vai ser a batalha, não sei pronunciar direito, tá Dien Bien Phu, não sei se é assim que se pronuncia, foi a batalha final em que os vietnamitas venceram os franceses, conseguem de fato expulsar os franceses da Indochina, e eles proclamam a independência do país deles, né? Deve ter sido um momento muito especial, porque foi uma independência proclamada ali na base da luta. Essa fotografia é uma fotografia icônica que mostra, né, os vietnamitas vencedores dessa última batalha, e você pode ver aí que o cara lá, o vietnamita, está segurando uma bandeirinha. O que tem nessa bandeirinha? Uma estrela? E essa estrela é o quê? Significa o quê? Não sei. Não é o símbolo do comunismo. Né? Lembra lá, a bandeira da China tem estrelas, que é uma referência a um projeto socialista. A bandeira da União Soviética tinha estrelas, que foi uma tentativa de um projeto socialista. E o Vietnã, mesma coisa, ser uma tentativa de um projeto socialista. Só que aí você está na Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética e as outras grandes potências se reúnem numa coisa chamada Conferência de Genebra, lá na cidade de Genebra, e aí eles vão decidir que eles vão dividir o Vietnã em duas partes, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Igualzinho eles fizeram com a Coreia do Norte. Olha só que curioso. A Coreia do Norte foi dividida lá no paralelo 39, ficou metade norte para o bloco socialista, né, para a influência da China e da União Soviética, e o bloco sul ficou lá para os Estados Unidos. Aqui no Vietnã, a mesma coisa, né? A parte norte do Vietnã ficou sendo apoiada e militarizada pela China e pela União Soviética. Por outro lado, a parte sul ficou apoiada ali pelos Estados Unidos, pelo bloco capitalista. Só que no Vietnã do Sul tinha um monte de vietnamista comunista, né, aliados às ideias do Ho Chi Minh. Então nós vamos começar a falar da guerra do Vietnã, que vai ter a partir de 1955. Então você vê que a União Soviética e os Estados Unidos nunca entraram em guerra um com o outro durante toda a Guerra Fria, tanto que a gente chama a Guerra Fria de Guerra Fria, porque eles não entraram em confronto. Mas olha só a quantidade de treta
que eles provocaram no país dos outros. Então, eles provocaram uma guerra na Coreia, que dividiu a Coreia, e a Coreia é dividida até hoje. Eles vão provocar uma guerra de 20 anos no Vietnã, que vai devastar o Vietnã. Esse daqui já é um dos presidentes, não é o primeiro, né, de 55, é um dos presidentes que vai ali estar na frente da guerra do Vietnã, que é o Kennedy. Vocês já viram esse cara? Vocês sabem da história dele? Ele não teve o rolo com a Não. Marilyn Monroe? Oi? Foi ele que teve o rolo com a Marilyn Monroe? Aparentemente, sim. Mas você sabe que fim ele levou? Ele morreu. Ele tomou um pipoco na cabeça numa carreata. Uhum. Assim, depois... Aliás, não parem a aula para ver isso no YouTube. Quando eu dou essa aula ao vivo para as pessoas, todo mundo me larga, esquece que eu existo, começa a pegar os celulares para ver ele tomar tiro, porque está na internet, né? O Kennedy estava numa cidade texana chamada Dallas, se não me engano, numa carreata. Carreata quando um político está lá num carro aberto, né? Estava ele e a mulher dele, a Jacqueline Kennedy. Tranca a porta, Pedro! Peraí, gente, senão minha gata foge. Trancou. Desculpa, gente. É que não existe mais vida profissional e pessoal, né? Bom, enfim. Eles estavam nessa carreata, e aí ele e a mulher dele, Jacqueline Kennedy, no carro aberto, dando tchauzinho pro povo, papapá. De repente, não mais que de repente, ele toma um pipoco na cabeça, mas, mano, a cabeça dele estoura, assim, ó. E voa um pedaço de cabeça dele para trás. E aí a mulher dele, a Jacqueline Kennedy, tem uma das reações mais bizarras da história, na minha opinião, que ela pula na parte de trás do carro e começa a recolher os pedaços de cabeça do cara que tinha voado. E aí depois eu juro pra você, e eu não tô, e você vai ver, porque eu sei que você vai pôr no YouTube assassinato do Kennedy e você vai procurar. Tem pessoa que vive para estudar esse negócio. Sim, porque assim, exatamente, porque até hoje tem muita controvérsia, porque você estava em Guerra Fria, né? O cara, como que foi os tiros, né? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar ou se foi só o meu WhatsApp aqui. Não, foi só o WhatsApp, dane-se. O que acontece? O Kennedy estava lá naquela carreata, o cara disparou 3 tiros. O primeiro tiro passou, né, batido, acho que pegou uma pessoa aleatória ali, que eu não me lembro quem. O segundo tiro passou no pescoço dele, tanto que se você for assistir o vídeo, presta atenção, que ele faz assim, ó. Quando ele faz assim, a mulher dele também faz assim para olhar, ele toma um tiro aqui na cabeça e puf! E aí ele cai para frente, morto na hora, e voa um pedaço da cabeça dele para trás, e a mulher dele pula no carro e começa a recolher. É feio, não tô falando que é bonito isso, não. Aí, como assim? O Kennedy era presidente dos Estados Unidos, ele era um presidente democrata, né? Porque você sabe que nos Estados Unidos tem esse negócio de democrata e republicano, né? Parece que até existem outros partidos, mas eu não entendo, eu não sei por que os outros partidos não têm força, né? Nos Estados Unidos. Ele era um presidente democrata, mas ele era um presidente que odiava os comunistas, né? Como todo mundo, gente, é Guerra Fria. O grande discurso dos países ocidentais, dos países capitalistas, os comunistas são malvados, os comunistas vão tomar suas coisas, os comunistas vão comer o rim das criancinhas, comunistas são pessoas satânicas, e a gente vai estudar a ditadura militar daqui a pouco, que também tem a ver com a Guerra Fria. Nós tivemos uma ditadura militar no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, por causa da Guerra Fria, né? Então, e o Kennedy era um cara que discursava muito, os comunistas. Então, quando ele foi assassinado, foi preso um cara, que é o Lee Harvey, eu acho que é o nome dele, e esse cara foi preso porque esse cara, ele era um comunista, esse cara na casa dele tinha livros do Marx. É tipo me prender e falar, nossa, na casa dela tem livros do Marx. Então, prenderam um cara, tinha livros do Marx, não sei o que, ele tinha viajado para a União Soviética, ele realmente era um cara ligado às ideias de esquerda. Então, prenderam esse cara foi preso, ele não foi interrogado, isso lá no Texas. E aí, no dia seguinte, quando ele foi ser transferido para Washington, né, para ser, sei lá, julgado e tal, um outro cara, né, da transferência, tava todo mundo filmando, né, a transferência do Lee Harvey e tal, ele pegou e esfaqueou o Lee Harvey e matou o cara ali. Então, esse cara nunca foi nem sequer oficialmente interrogado. E é por isso que tem gente que vive de estudar isso até hoje, porque assim, quem matou o Kennedy por quê? Né? Esse cara realmente atirou? Ele realmente atirou porque ele realmente era um comunista e ele realmente odiava o Kennedy? Como é o discurso? Ou esse cara foi um bode expiatório? Por que ele foi assassinado no dia seguinte?
Então, assim, tem muita controvérsia sobre o assassinato do Kennedy. Depois você pode pesquisar no YouTube se você tiver aí, né? Se você quiser ver, não é bonito. Mas tá gravado porque era uma carreata, estava sendo filmado, e o cara levou um tiro na cabeça no meio da carreata. Isso Tem no gente auge que da envolve Guerra Fria. Tem gente que envolve até Marilyn no meio também. Sim, tem de tudo. Tem de tudo. No irlandês, falam que foi a máfia. No caso, o personagem deles, que é mafioso, matou o Kennedy. Tem de um tudo. Tem teorias de tudo. Tem até um joguinho, gente. Nossa, acabei de ver, é nojento. Oi? Acabei de ver, é nojento. É nojento. Porque estoura, né? Ele leva o tiro. Primeiro ele toma um tiro no pescoço, aí ele olha. Aí, quando ele toma na cabeça, a cabeça dele estoura. Porque pegou assim de É lado, nojento, mano. Credo. e voa pedaço. É sério, voa a cabeça do cara, pedaços do cérebro da cabeça dele, sei lá, pra cima do carro, aqueles carros, né, grandes que são compridos atrás, e a mina pula em cima do carro pra pegar aquilo. Então, assim, reação mais bizarra que eu vi na vida. Mas vai saber, né, que tipo de reação você tem numa situação como essa. Não tem como julgar aquela pessoa. E tem um filme também sobre ela. Tinha na Netflix quando eu assisti, chamava Jack. É com a Natalie Portman. E conta, né, da história do assassinato do Kennedy, mas tudo do ponto de vista dela, né, da primeira-dama. E o papel que ela tinha. Se você assistiu a minha aula, né, a minha primeira aula de Guerra Fria, eu contrapus propagandas soviéticas e propagandas americanas com o papel da mulher. Depois eu coloquei uns links para vocês lá no Google Classroom, para vocês verem as propagandas, né, que envolviam mulheres na União Soviética e nos Estados Unidos. Na União Soviética, as propagandas eram mulheres, libertem-se do fogão, incentivava as mulheres a entrar para a política, incentivava as mulheres a ser esportista. E nos Estados Unidos é aquela propaganda da mulher de joelho, servindo seu marido, né, servindo sua família, porque o papel da mulher nos Estados Unidos era esse papel de subserviência. E a Jacqueline Kennedy era tipo a queridinha da América, né, era bela, recatada e do lar, é um exemplo de mulher e tal, de que ser feminino. Era a Marcela Temer dando... E aí o cara toma um tiro e tal, e ele tem todas essas coisas dele ter tido um caso com a Marilyn Monroe, que também morreu, e ninguém sabe se ela foi assassinada, se ela morreu realmente de overdose, de remédio, ou se mataram ela porque ela tinha caso com o Kennedy. E essa família Kennedy é toda enrolada. Se você vai ver, o irmão é assassinado, o filho morre em acidente de avião. Parece que tem uma maldição nos Kennedy. Tudo isso para falar da Guerra do Vietnã. Então, vamos voltar. Qual que é o lance, né? Durante, né, a Guerra do Vietnã, especialmente aí durante o governo do Kennedy, qual que era o lance do Vietnã? Como eu mostrei para vocês, o Vietnã lá na Ásia, bem na parte mais quente do planeta, tipo na zona tropical. Então, como você pode imaginar, na zona tropical a gente também tem aqui muito mato, né, na zona tropical, pelo menos tinha, né, estão queimando tudo. Mas o Vietnã era um país de mata fechada. Então, era muito difícil para os americanos, porque eles não conseguiam, eles invadiram o Vietnã, eles entravam na mata e eles se ferravam, porque os vietnamitas, eles tinham táticas de guerrilha na mata, e os americanos não conseguiam superar, não sabiam onde eles estavam, não conseguiam andar lá no meio do mato e tal. Então, o que eles fazem? Vamos começar a abrir a mata. Para abrir a mata, eles começam a utilizar armas químicas. E essas armas químicas vão deixar sequelas irreparáveis, porque vai poluir o solo do Vietnã, a água do Vietnã, e vai deixar consequências nas pessoas, porque quando você absorve substâncias químicas, isso pode causar problemas nos descendentes. Então, até hoje no Vietnã, muita gente nasce com problemas físicos e mentais por conta dessas bombas que foram arremessadas no Vietnã para tentar abrir a mata. Que bombas foram essas? Primeiro foi esse herbicida, né? É um herbicida chamado agente laranja, que queima as árvores. E a segunda era uma bomba incendiária chamada Napalm, que é a bomba responsável por essa fotografia. O Napalm ela é um gel, meio, vamos dizer assim, e aí quando ele explode, naquilo que ele toca, ele queima. E a ideia era queimar as florestas, abrir as matas para os caras acharem os vietnamitas, né, os guerreiros, né, os soldados do Vietnã. Só que você jogava as bombas no Vietnã e você pegava as vilas, você pegava todo mundo que morava lá. Então, essa fotografia que você está vendo são vietnamitas que viviam nessa região, civis,
E os americanos jogaram essa bomba de napalm. Essa bomba de napalm queimava. Então, quando ela pegava nas árvores e nas casas, ela pegava fogo nessas coisas. Mas quando ela pegava no ser humano, ela também queimava. Por isso que essa menina tá sem roupa. Aqui em PUC eu vou mostrar no final, vou terminar a aula com uma foto dela hoje em dia. Hoje ela é uma senhora. E ela tem metade, o pescoço, um dos braços e as costas. Até hoje, ela já fez cirurgias e tudo, mas é tudo queimado, porque a bomba de napalm atingiu ela, aquilo começa a queimar, por isso que ela tirou a roupa, por isso que ela tá nua na foto, porque ela começou a tirar a roupa, porque tava pegando fogo, tava queimando. E ela tem as cicatrizes até hoje. Tem muita gente no Vietnã até hoje que tem essas cicatrizes aí das bombas de napalm. Aí, durante toda a guerra, foram 7 milhões de toneladas de bombas que os americanos jogaram em cima do território do Vietnã, que é desse tamanho assim. Como que os vietnamitas tinham vantagem, né, na guerra? Porque os vietnamitas desenvolveram táticas de guerrilha. Aí eu vou ler para você aqui um trechinho, que é o que o Ho Chi Minh dizia. Ele dizia que o exército deveria estar em todo lugar e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Então, como eles conheciam o lugar, eles tinham essa vantagem. Pedro, ela tá enroscada no saquinho, ó. Você ajuda, por favor? Desculpa. Como eles tinham a vantagem... A gata tá com um saco assim, preso. Como eles tinham a vantagem de estar no lugar, na casa deles, eles conheciam as matas, porque eles moravam ali. O que eles começam a fazer? Eles desenvolvem essas guerrilhas de tática na selva. Então, eles começam, além da questão da camuflagem, eu vou recomendar uma série que está na Netflix, que é muito legal. No primeiro episódio, eles estão falando lá das camuflagens dos vietnamitas, aí eles estão filmando, assim, uma estrada, né? E aí você só vê a estrada e matinho do lado da estrada. De repente, levanta meia dúzia de vietnamita do matinho e sai andando, porque eles colocavam na parte de trás da roupa deles, assim, parte do mato mesmo, e deitava no chão, você não via os caras. Peraí que tem alguém querendo entrar. Agora é de alguém querendo entrar. Nossa, Lucas Bernardo. Meu Deus do céu, deixa eu pegar meu lenço, que eu vou chorar. Muito bem, isso que você está vendo aí é uma fotografia, porque outra coisa que os vietnamitas faziam eram túneis. Então os caras cavavam túneis debaixo, no solo, e nesses túneis, menino, tinham de um tudo. Eles faziam salinhas para ter reunião, lugares para descansar, lugares para guardar suas armas, seus alimentos. E aí, nesses túneis, os americanos não conseguiam achar. Hoje em dia, isso que você está vendo aqui, essa fotografia, são túneis de Cu Chi, eu acho que é assim que se pronuncia, no Vietnã do Sul. E se você um dia tiver a oportunidade de viajar até o Vietnã, fazer uma viagem turística, você vai pagar ali uma grana, e esses caras são guias dos túneis de Cu Chi, porque são túneis imensos, assim, tem quilômetros de túneis, e aí você precisa de um guia, e aí você vai poder entrar dentro desses túneis, e o cara vai te levar dentro dos túneis, vai te mostrar os locais, vai te contar um pouco da história, que para eles é a guerra da independência, né, a guerra da libertação, não a guerra do Vietnã. Então, olha só o trampo. Então, tem os americanos, né, invadindo o Vietnã, jogando bomba de napalm, agente laranja, e os caras, eles se escondiam, né? Eles faziam armadilhas desse tipo. Então, os americanos tinham que andar com muito cuidado o tempo inteiro, porque eles podiam cair numa armadilha que eles não conseguiam ver. Aqui era outra maneira deles atacarem, eles ficavam nos buracos camuflados, esperavam os americanos passar para pipocar. Eu vi esses dias também um vídeo de um cara, de um vietnamita que lutou na guerra, assim, falando que, não teve um dia que a gente fez uma armadilha, pegamos uns americanos, e aí a gente ficou assistindo, eles pegaram fogo, e a gente ficou assistindo eles queimar e rir. Porque, eles estavam no país deles e eles foram invadidos, né? A nenê aqui. Esse gringo aí, isso aí é um soldado americano. E eu quero que você me diga o que ele tem na mão. Não são aqueles trem de... Não sei, não. Detector de metal? Detector de metal. Detector de metal. Por que raios ele tá com detector de metal na mão? No mato. Pra tentar achar as armadilhas? Pra tentar achar minas. Porque os próprios americanos também enterraram uma porrada de mina no chão. Mina é uma bomba que quando você pisa, você ativa. Quando você tira o peso dela, ela explode. Para tentar pegar os vietnamitas. Só que quando você enterra uma mina no chão, você não sabe onde ela tá depois. Então você tem que ficar lá com o detector de metal. Então você tinha que andar com o detector de metal dentro da mata para garantir que você não pisasse em mina. Se você assistiu o filme Forrest Gump, por exemplo, um dos personagens lá que lutou na guerra do Vietnã, ele não tinha pernas.
Meu, segundo dia que ela derruba coisa em mim. Até perdi, né? Era o Tenente Dan, né? No filme, que ele perde as pernas. E até hoje no Vietnã, você tem essa questão de minas, porque tem minas que ainda estão enterradas e ainda pode ser que haja algum acidente lá no Vietnã da pessoa pisar numa mina. Isso deve ser uma coisa horrível. Qual que foi a questão da Guerra do Vietnã? O Vietnã foi uma guerra longuíssima, né? Uma guerra de 20 anos. E a gente já tinha, nessa época, a difusão da televisão. Até aqui no Brasil, na década de 60, muita gente tinha televisão. Nos Estados Unidos, então, né, a família de classe média, no estilo de vida americano, da alegria do consumir, muita gente tinha televisão. A Guerra do Vietnã ficou famosíssima na televisão. As pessoas passaram a ver a Guerra do Vietnã dentro das suas casas. E era esse tipo de coisa que as pessoas assistiam dentro das suas casas. Eram cenas horrorosas da Guerra do Vietnã. Essa também é uma foto bem famosa, já foi capa de disco. É um soldado super jovem norte-americano que escreveu, né, eles escreviam mensagens nos capacetes. Esse menino, ele já faleceu, não na guerra, mas ele já morreu, esse soldado. Ele escreveu War is Hell no capacete dele, significa guerra é o inferno. E é esse tipo de coisa que os americanos estavam assistindo dentro de suas casas. Então, fazia 20 anos que eles estavam mandando jovens, investindo dinheiro numa guerra, e chega uma hora que o próprio norte-americano está assim, por que raios a gente está nessa guerra? Que diabos a gente vai ganhar no Vietnã? Porque lembra que Guerra Fria, o objetivo dos Estados Unidos é conter o avanço, achei que ia cair em mim de novo, o avanço socialista. Mas assim, as pessoas dos Estados Unidos estão, um monte de jovem que vai para o Vietnã, volta pirado, volta sem perna, volta todo machucado. Os caras estão, pra que tem essa guerra? Então começa a ter muita resistência à guerra do Vietnã dentro dos Estados Unidos. Então, essas duas fotos que vocês estão vendo são imagens de protestos contra a guerra do Vietnã dentro dos Estados Unidos. E isso também vai coincidir com um movimento que a gente vai estudar mais para frente, que é o movimento hippie nos Estados Unidos, que os caras, chega de guerra, chega de guerra, chega de guerra. Então, dentro do próprio Estados Unidos, o próprio povo norte-americano vai começar a falar, chega, a gente não vai mais pagar e nem mandar os moleques para essa guerra, não tem sentido, né? Então, assim, com os anos, essa guerra vai ficando cada vez mais desgastada. E aí, com o tempo, os Estados Unidos vai começar a retirar gradualmente as suas tropas lá do Vietnã do Sul. Então, vamos lá. A Guerra Fria é um lance de disputa geopolítica e ideológica. Então, você tem que vencer nas ideias de que o meu sistema é melhor que o seu, e você tem que vencer na geopolítica, ou seja, você tem que ocupar e influenciar a maior quantidade de áreas no planeta, certo? Por que os Estados Unidos entrou na Guerra do Vietnã? Para deter o avanço socialista na Ásia, ok? Até 64, a guerra era mais no Vietnã do Sul, que o Vietnã do Sul era ocupado pelos Estados Unidos, e tinha lá o que eles chamavam de Vietcongs, tá? Vietcong era um nome pejorativo que os americanos deram para os soldados do Vietnã do Sul que lutavam contra os americanos, para os soldados socialistas, né, do movimento lá do Ho Chi Minh e tal. Tanto que se você for assistir algum filme que eu recomendar, eles falam muito VC, VC, né, que é de Vietcong. Mas aí vai ter um incidente no Golfo de Tonkin, ali na área central do Vietnã. Nós não sabemos... Não, nenê, não, filha! Ah, meu Deus! Olga! Desculpa, gente, já tirou tudo do lugar. Desculpa. Voltou. E aí, com esse incidente, os Estados Unidos vão dizer que foi o próprio Vietnã que atacou um dos barcos lá deles. Ninguém sabe se os Estados Unidos destruiu o próprio barco, se ele atacou ele mesmo, o que aconteceu. Mas aí eles arrumaram uma desculpa para atacar o Vietnã do Norte também. Então, a gente tem cerca de 2,5 milhões de soldados norte-americanos que serviram, e eles jogaram 7 milhões de bombas, de toneladas de bombas no Vietnã. E aí, em 73, depois de muita resistência dos Estados Unidos e do resto do mundo, que está assim, o que vocês estão fazendo no Vietnã ainda? Eles vão assinar um acordo de paz para começar a retirar suas tropas do Vietnã. Então, 2 anos antes, de fato, do fim da guerra, eles começam a retirar as suas tropas. Como os Estados Unidos começam a retirar as suas tropas, os vietnamitas socialistas, tanto do Sul quanto do Norte, eles se aproveitam do enfraquecimento do Vietnã do Sul, eles conseguem invadir
o Vietnã do Sul, conseguem vencer o ditador que governava lá o Vietnã do Sul, e eles vão invadir Saigon, que era a capital, e vão ocupar o Vietnã e vão reunificar o Vietnã. Então, ao contrário da Coreia do Norte, que ficou separada em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, até hoje, o Vietnã conseguiu se reunificar e formar um país só. Então, assim, a gente fala, e o mundo inteiro praticamente fala, né, menos quem é paga-pau de gringo, que os Estados Unidos perdeu a guerra. Então, assim, do ponto de vista militar, os Estados Unidos causou um grande dano no Vietnã. Matou muita gente, destruiu o país. Então, assim, eles venceram inúmeras batalhas. Mas, do ponto de vista político, se o objetivo é você impedir o avanço socialista no Vietnã e você não consegue, você ganhou a guerra? Tem alguém aí ainda? Ô, professor, eu acho que travou. Ai, Jesus. Aí, pronto. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Que eles não ganharam a guerra, porque eles não conseguiram impedir o que eles queriam. Era isso. Mas vocês entendem isso? Ou eu tô errada? Eu tô louca? Perderam, né? Perderam, Não, né? professora, perderam não. A senhora que é comunista. É coisa de comunista aí. É que você É, não... mentira. Sempre acredita. vence. É que a liberdade dos tá. Estados Unidos ainda não libertou a sua mente. Professora, isso aí é tudo coisa da China. Tudo por causa desse vírus. As pessoas não têm vergonha, né, mano? Acho que as pessoas não se ouvem. Bom, Então, é Ai, ridículo. Mas sim, eles perderam. eles Dá até uma alegria falar isso, sabe? esse Nossa, ano- sim, reparação histórica. Porque, meu, se você vai lá, você invade um país para impedir que ele que ele se torne um país socialista e você não consegue atingir esse objetivo, você ganhou a guerra. Nossa, esse jogo de war deles aí é esquisito, né? Porque no meu jogo de war, quando eu não domino o território, eu perco. Sabe quando você é criança? Não, se eu perder, eu ganhei, e se eu ganhar, eu ganhei, pronto. Isso! A Só bola vale é quando minha, eu eu faço ganhar. o que eu quiser. Professora, é bem aquelas pessoas que não sabem perder. Isso, você tá perdendo o jogo, aí você passa a mão no tabuleiro, derruba todas as peças e sai fora. E fala que a Poxa, eu vitória é ganhei, real. ó. Eu tava ganhando. Não ganhei porque travou aqui, ó. Deu lag, não vale. Meu Deus. Bom, vamos falar das consequências da Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã para os Estados Unidos foi extremamente custosa, né? Porque você investe muito dinheiro, se bem que eles movimentam muito dinheiro, os Estados Unidos ganham muito dinheiro com bomba e arma, o que explica o porquê que eles têm esse negócio de incentivar os cidadãos a ter uma arma, não é só por causa de segurança e etc., porque eles movimentam muito dinheiro na indústria bélica, mas enfim. Foi um alto custo financeiro e humano, né? Cerca de 50 mil soldados norte-americanos morreram, jovens, geralmente eram jovens, 19, 20 anos que ia para a guerra. 300 mil soldados norte-americanos voltaram feridos da guerra, 20 mil voltaram incapacitados, quer dizer, perderam as pernas, tiveram sequelas, assim, enormes, né, da guerra. Até hoje, nos Estados Unidos, você vê, por exemplo, na Califórnia, porque esses soldados que voltaram, eles não tinham necessariamente uma ajuda do governo, né? Vamos dizer assim, uma assistência social. Então, teve gente que voltou sem as pernas, voltou ferrado, não tinha assistência do governo. Então, era comum você ver veteranos da Guerra do Vietnã na rua, com uma plaquinha, né? Veterano da Guerra do Vietnã pedindo dinheiro, como se fosse um morador de rua mesmo. Gente que ficou desamparada. Não morde meu pé. E aí, depois da Guerra do Vietnã, depois de 75, a psicologia começou a estudar e, de fato, reconheceu que existe um negócio chamado transtorno de estresse pós-traumático. Assim, pessoas que passam por situações de violência extrema têm o seu cérebro profundamente afetado. E aí essas pessoas não conseguem se reinserir na vida normal, né? Tanto que tem um filme que chama Sniper Americano. Vocês já assistiram? Não é um que ele tem meio que... Ele fica, tipo assim, relembrando das coisas, daí ele tem um filho. Sim, aí ele ouve um barulho, ele acha que é bomba. Ah, já assisti.
Então, mas é impressionante, né? Porque os Estados Unidos, esse filme Sniper americano, conta a história de um cara que é sniper, né? Que é o camper, que fica lá, né? Só pra atirar. E aí ele vai lá pra guerra, acho que pro Iraque, sei lá eu, no Oriente Médio, onde ele tá. E ele fica matando as pessoas, e aí ele volta pirado pros Estados Unidos. E eu acho impressionante como os Estados Unidos conseguem transformar o sofrimento dos outros no sofrimento deles. Porque, assim, quem tomou tiro na cabeça foi o povo lá do Oriente Médio. Mas aí o filme todo é sobre o sofrimento do soldado que ficou louco de matar os outros. Oh. E ele matava sangue frio, né? Ele matava, assim. Eu lembro desse filme. Mas enfim, né? Fato é que existe essa questão do transtorno de estresse pós-traumático e isso não é só aplicado hoje em pessoas que vão à guerra, pessoas que sofrem uma violência muito forte, que são espancadas, que têm uma relação familiar violenta, mulheres que sofrem relação muito violenta. Existe essa questão do transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa sofre uma violência muito forte, e ela fica com um trauma muito grande, ela não consegue mais ser uma pessoa funcional, porque o cérebro dela não funciona mais da mesma maneira. Isso é uma questão séria e é real. E hoje a psicologia estuda isso por causa da guerra do Vietnã. Agora, as consequências para o Vietnã. 50 mil americanos morreram no Vietnã. No Vietnã, por causa das bombas, né, e tudo mais, a gente tem de 1,5 a 3 milhões de mortos. Um país completamente destruído e afetado pelas armas químicas que poluiu o solo e a água dos vietnamitas, que gerou queimaduras em muitas pessoas pelo gel da bomba de Napalm e que até hoje causa problemas na população vietnamita, como má formação, câncer, problemas no cérebro, por causa dos efeitos do agente laranja, que é um herbicida de alta contaminação. Assim, o Vietnã ganhou também, né? O Vietnã conseguiu se livrar dos americanos, né, ao longo do tempo, mas dizer que eles tiraram uma coisa boa, eles tiveram aí muitas consequências muito ruins dessa guerra. E essa é a que eu prometi para vocês, é a Kim Phuc. Depois eu vou colocar um artigo para vocês no Google, posso mandar no WhatsApp também, com entrevistas dela. Hoje ela mora no Canadá, e ela é uma senhora, e ela tem o pescoço, não sei se dá para vocês verem na tela, né, que as costas dela e o braço dela é todo engruvinhado. Dá para ver? Sim, dá para notar. Dá para notar, né? E isso aí é o bonito, né? Ela já passou por inúmeras cirurgias plásticas, porque não só pela questão estética, pela entrevista que eu li dela uma vez, como queima. Quando você queima, por exemplo, não sei se vocês já queimaram, eu já queimei o dedo, assim, aí eu tinha dificuldade de dobrar o dedo na queimadura, sabe? E de encostar na panela, assim. Ela se queimou, ela tinha dificuldade de movimentar o braço, o pescoço, porque a pele fica toda, né, retorcida, e aí você não tem a movimentação, a elasticidade normal. Então, ela fez inúmeras cirurgias plásticas para poder recuperar aí o movimento do braço, o pescoço. Então, não foi só por questões estéticas. Você vai passar no computador? Mano, a gata tá causando. Acho que desligou. F computador. Gata é foda. Ela se revoltou. Professora, você tá bem? Ela saiu, gente. Ah, ela tá aqui, tá o nominho dela aqui, mas... Ah, agora ela saiu. Tem um dela aqui conectado. Apareceu pra mim que ela tinha saído. A minha aqui apareceu também que ela saiu. Acho que ela vai ter... Ah, entrou. Mano. Eu acho que ela é a mais caótica do EAD. Oi, gente, desculpa, perdão. Oi, pro. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Ridícula essa aula, né? Mano, passa a gata e a Professora, essa gata é pró-americana. Pior que você parou com uma cara muito engraçada. Meu, ela é Tadinha. ninja, ela pisa no botão certinho, ela pisou direitinho no botão e desligou o computador. Quando ela pisa no da internet, no botãozinho assim que desliga a conexão, pá, cai sua internet, ela é mestre em pisar no botão certinho.
Bom, eu tava falando da Kim Pu, que na verdade, assim, sobre a guerra a gente já terminou. Eu quero mostrar para vocês agora. Tá compartilhando a tela ainda? Não, né? Não. Deixa eu pôr de Não. novo. Eu quero mostrar filmes que vocês podem assistir. Só que assim, eu não, assim como vocês, eu sou ocidental, eu também sou influenciada, goste ou não, pela cultura norte-americana. Eu não conheço nenhum filme vietnamita sobre a guerra do Vietnã. Deve ser muito interessante ver o ponto de vista deles sobre as coisas, mas infelizmente eu não conheço. O que eu vou poder pôr para vocês são alguns vídeos de entrevistas, né, de pessoas que participaram da guerra, isso eu vou poder pôr. Mas filme, eu sei que eles têm, né, cinema, mas eu não, infelizmente não sei, nunca vi, não conheço. Então eu vou te falar os americanos, né, que é o que eu conheço, porque eu também fui, assim como você, criada no quintal dos Estados Unidos. Então, se você quiser ver o Vietnã no cinema, algo sobre a guerra do Vietnã no cinema, você pode assistir o Forrest Gump. Você pode assistir Bom Dia Vietnã, com o já falecido Robin Williams. Você pode assistir Apocalipse Now, que se espremer sai sangue, que é do Coppola, é um bom filme. Você pode assistir o Nascido em 4 de Julho, com Tom Cruise. Eu não gosto do Tom Cruise, e ele é um soldado bonzinho. Mas, enfim, quem quer assistir, assiste. E pode assistir o Platoon, que é um clássico do Oliver Stone. Platoon, Os Bravos do Pelotão. E aí esse filme é legal porque, assim, mostra a crueldade mesmo dos americanos. Porque os americanos entravam nas vilas e chegavam nas pessoas que moravam lá e falavam, cadê os Vietcong? E os caras faziam assim, não sei. E às vezes eles realmente não sabiam. Às vezes os caras estavam enterrados num túnel lá embaixo. E os americanos estupravam as mulheres, os americanos matavam as pessoas, eles eram meio sádicos mesmo com a população vietnamita. O que ajuda a explicar por que a população vietnamita protegia o próprio exército. Os americanos eram muito otários, os soldados americanos eram muito otários com a população vietnamita. Então, assim, a população vietnamita protegia mesmo. Os caras estavam lá enterrados nos buraquinhos, ficavam quietinhos. Porque os americanos estupravam a mulher, tem coisas muito ruins. E esse filme Platoon mostra um pouco disso. Isso daqui é uma série documental que tem na Netflix, que chama Guerra do Vietnã. Tem vários episódios, eu não assisti todos também, mas o primeiro episódio é o que eu lembro que tá lá a estradinha, né? E aí os carinhas estão deitadinhos, e aí, eu realmente não percebi, eu não consegui ver que tinham pessoas ali, né? Levanta os vietnamitas do meio do mato, assim, e sai andando com uma mataiada, assim, presa nas costas deles, camuflavam muito bem, eles eram muito bons nisso. E é isso, aqui é outra matéria já. Gente, vocês me desculpam aí pelas tretas aí com a gata hoje, que ela tá muito participativa. Oi, gente, eu participei da aula. Agora ela sossegou. Vocês querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Como é que sua gata desligou o negócio? É muito legal. Ela Como podia é? ensinar pro meu. A minha gata o quê, Fran? Sua gata é muito legal, hein? Ela é. Desligando a coisa. Sim, ela é uma fofa. Sim, Sabe ligar também? nossa, é de uma simpatia contagiante. O Cauã falou dos milagres, Cauã, é porque o Lucas Bernardo tá na sala? Você viu? Mas ele tá na sala mesmo ou ele só ligou? Porque você e a Larissa deu uma chamada nele, porque é amigo pra isso, né? E aí ele ligou, baixou o volume e né? jogando videogame. O pai tá online. Ah, meu Deus! Você viu como eu faço Bernardo tá milagre? vivo! Eu faço milagre. O pai tá on. Deixa eu desligar Pai isso aqui tá on. pra não ir pro YouTube, Por né? isso que a Olga ficou revoltada.